13 pessoas ficam feridas após colisão entre um trem da Supervia e um ônibus em uma passagem de nível na estrada Miguel Pereira, nesta madrugada em Japeri, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o coletivo da empresa Blanco, que avançou o sinal, estava cheio no momento da batida. Equipes dos quartéis de Paracambi e Seropédica foram mobilizadas. Por causa do acidente, a extensão para Paracambi ficou suspensa. A reportagem é dela, Branca Andrade, na tela. Vamos ver. A imagem mostra o momento exato da colisão entre o trem e o ônibus que aconteceu na madrugada desta terça-feira em Japeri, na Baixada Fluminense. O ônibus trafegava por uma passagem de nível quando se chocou com a composição da Supervia. Quando o maquinista percebeu que o motorista ia forçar a passagem, ele disparou a buzina desesperadamente. Segundo testemunhas, o ônibus que seguia para a Central do Brasil estava lotado no momento do acidente. O ônibus que eu estava bateu com o Paracambi, o motorista ouviu o sinal batendo, mas não parou o ônibus. 13 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves. A Supervia diz que o motorista do coletivo avançou o sinal e garante que o sinalizador sonoro e visual estava funcionando normalmente. Já tem 4 horas que a sinalização sonora aqui da passagem de nível de Japeri, onde aconteceu o acidente entre um trem e um ônibus, está assim, olha, disparada. Mas esse sinal, esse aviso, não foi o suficiente para que o motorista de ônibus não ultrapassasse o sinal. E olha, o que aconteceu foi isso, esse acidente que está bem aqui. Geralmente o sinal fica batendo sem ter o trem passando. Aí nessa madrugada, quando aconteceu um acidente com o ônibus, tinha um trem estacionado ali. Então quando tem um trem fazendo manobra, o sinal aqui fica tocando. Ou seja, por de ser rotina do motorista passar ali e ver sempre o trem parado, ele foi tentar passar. Só que dessa vez estava vindo Paracambi, foi onde aconteceu o impacto. Por lei, os trens têm preferência em relação aos demais veículos. Segundo a concessionária, após acionada a frenagem de emergência, os trens percorrem ainda uma distância de quase 300 metros até parar completamente. Por isso, respeitar a sinalização sonora é importante para evitar acidentes. Mas desta vez a imprudência causou prejuízos. Por causa do acidente, a extensão Paracambi foi suspensa até que os veículos fossem retirados. Os passageiros tiveram que buscar outro meio de chegar ao trabalho. Fiquei andando agora uns 40 minutos andando. Segundo a Defesa Civil do município, as causas já estão sendo apuradas. O pessoal da Defesa Civil já está fazendo a perícia, junto com os bombeiros, a gente já está fazendo o cálculo técnico. Agora eu estou tentando fazer contato com o pessoal da MRS para fechar para o cargueiro não passar no momento para a gente conseguir fazer a retirada do ônibus do local. Os moradores dizem que acidentes como esse são comuns e que há anos pedem uma providência. Há anos nós estamos lutando aqui em Japeri para pedir um viaduto que seja feito com urgência para que essas coisas não venham a acontecer, porque nem sempre todo mundo respeita a sinalização. Essa briga ali já é antiga, tá, gente? É uma briga antiga que não era para ter passagens de nível. A verdade é essa. Já era para ter sido construído um viaduto ali para evitar que problemas como esse pudessem acontecer. A Supervia, em nota, afirmou que o motorista da empresa do Transportes Blanco avançou o sinal sonoro e por isso aconteceu o acidente. Só que vários moradores do local afirmam que há muito tempo esse sinal sonoro fica tocando ali enlouquecidamente, passando o trem ou não passando. Então, para falar deste assunto, eu vou conversar com ela, a diva maravilhosa Branca Andrade, que vai trazer as últimas informações pra gente. Branquinha, meu amor, boa tarde pra você. Olha só, então vamos lá. O show de erros, o primeiro, deveria ter aí um viaduto que não tem. Aí eu não sei se é a Supervia ou se é a Prefeitura de Japeri. Então a gente vai e faz igual a Isabela Meri, mete dedo na cara nos dois para alguém chegar e se responder isso aí. O segundo é que a Supervia afirma que a culpa é do motorista. E quando você olha a imagem, você fala, tem um sinal sonoro, então a culpa é do motorista. Só que moradores afirmam que esse sinal sonoro está enlouquecidamente tocando manhã, tarde e noite, e às vezes quando não tem trem. Se isso é verdade, então a culpa é do motorista, a culpa é do Supervia. De quem
pode ser a culpa. Branca Andrade, novamente, boa tarde para você. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que assistem o SBT Rio. Olha, eu vou afirmar aqui para você, Caio, que é difícil dizer de quem é a culpa com relação a esse caso. A questão é muito simples, tá? Eu passei aqui a manhã inteira e esse sinal acabou de tocar há pouquíssimos minutos antes de eu entrar ao vivo. E ele começou a tocar funcionando perfeitamente. Só que o que acontece, Caio, é o seguinte: o trem ele demora um pouco para chegar e o primeiro alerta que é dado é o do sinal sonoro. Então leva ainda uns 5 minutos até que o trem chegue. Quando o trem vem se aproximando, eu acabei de presenciar isso, ele começa a buzinar. E mesmo com o sinal sonoro aqui, há pouquíssimos minutos antes de eu entrar, Caio, vários carros passaram pela passagem de nível, não respeitando o alerta. Um viaduto, obviamente, facilitaria, seria uma solução mais moderna, uma vez que a Cruz de Santo André, que a gente popularmente conhece assim, né, é uma sinalização de trânsito um pouquinho mais antiquada. Então, um viaduto resolveria. Agora, os próprios moradores dizem que o sinal sonoro funciona até mais do que deveria, porque quando um trem está apenas manobrando, esse sinal sonoro já é acionado. Os passageiros, Caio, que estavam aqui, que ficaram feridos após esse acidente, foram atendidos em hospitais da região e depois foram lá para a delegacia, a 63DP, para prestarem depoimento. Muitos deles, tá, estavam, inclusive, com escoriações, com receituário de remédio, todos eles foram lá para a delegacia. O maquinista e o motorista do ônibus, que estava a caminho da Central do Brasil, também foram para lá. O motorista não quis falar com a nossa equipe, que estava lá na porta da delegacia, mas o maquinista falou com a gente. Vamos ouvir. Ele foi meio que imprudente, né? Ele olhou só para um lado, um trem que estava manobrando num desvio, ele olhou só para aquele trem, não olhou para o outro lado, onde estava vindo o trem que estava circulando, que no caso é o trem de passageiro que estava comigo. Na hora foi um susto, né? Que ele entrou em cima, quando eu fui passar na passagem de nível, eu fui acessar aquela parte asfaltada da passagem de nível, na velocidade de 30 km, ele entrou na frente do trem. Foi um susto grande, eu só freiei o trem, buzinei mais intensamente, mas pela distância, proximidade, não foi possível evitar esse aborrecimento. A gente trabalha com vidas, né, cara? Tem que ter muita responsabilidade nessa hora, entendeu? É complicado. A gente fala do trem ali, como o maquinista falou, ele trabalha com vidas, e é um veículo que tem toneladas e toneladas. Por mais que ele acione o freio de emergência, ele não vai parar imediatamente. Agora, o motorista do ônibus ali, a Marcinha colocou ali, ó, cadê o viaduto de Japeri? Todo mundo perguntando isso, Marcinha. Muita desordem dos serviços públicos e privados. É uma verdade o que ela diz. Deveria ter um viaduto. Eu estou aqui no SBT, agora em janeiro eu completo 8 anos. Há 8 anos que Isabelle Benito fala isso aqui. De faltar viaduto em alguns pontos onde tem passagem de nível, faltar tanta coisa. E esses municípios da Baixada Fluminense, esses prefeitos não fazem nada. E a própria Supervia nada faz. A verdade é essa. Sabe? Vem falar que roubaram o cabo, roubaram isso e aquilo. É um show de irregularidade. A Dani colocou muito triste mesmo. Sabe por que é triste, Dani? Porque a gente vê uma situação como essa, porque a imagem faz com que a gente possa ver, a imagem na direita do vídeo aí, ó, a culpa foi do motorista. Só que, Luchardo, você percebeu na matéria da Branca que alguns moradores de lá disseram: esse sinal tem dia que fica tocando direto, manhã, tarde e noite, sem estar passando um veículo. Então, como os moradores acabam sendo condicionados a acreditar que o sinal está com problema, irregularmente vão atravessando sem olhar para nada. Aí causa um acidente. Houve um crime culposo, ou seja, não intencional, no caso, lesões corporais culposas, isso houve, está bem caracterizado. Houve uma falha de dever de cuidado por parte do causador desse resultado não intencional. As imagens, a gente pode analisar e pode concluir que realmente o motorista do ônibus falhou no dever de cuidado. Falhou. Aí entra essa situação, essa circunstância do sinal sonoro, que às vezes funciona até mesmo sem haver necessidade.
O problema é que, nesse caso, havia necessidade. Então, o motorista teria que ter tido um cuidado maior de observância. Faltou uma atenção. Faltou uma atenção que veio a dar causa ao resultado. Até porque o crime culposo ocorre quando há essa falha de cuidado, uma cuidade que deveria ter sido observada e não foi. E, nesse caso, essa situação do sinal, é claro que vai ser utilizada na defesa do motorista, no caso, é a principal linha de defesa. Agora, se não tem nada tocando, olha. Se tem tocando, tem algo nele, olha mais ainda. Ah, com certeza. É isso. Eu vou voltar com a Branca Andrade, lá no local onde aconteceu o acidente. Oi, Branquinha, olha só. Sabe que os problemas a partir de amanhã é que pelo menos vai ter menos um ônibus para atender a população daí da Transportes Blanco. Então já causa um problema na questão do transporte. E a minha próxima pergunta para você é que a circulação dos trens aí já está normalizada. Como é que está a situação aí nesse exato momento? Eu vi que você falou que o sinal sonoro aí da passagem nível já está funcionando. Está funcionando adequadamente? Aquela situação, né? De repente, depois do acidente, alguém pode ter ido aí também para consertar, para poder tirar algum tipo de culpabilidade também, né, Branca? Olha, Caio, acabou de começar o sinal sonoro a funcionar aqui, exatamente na hora que você me perguntou, ó, sinal sonoro funcionando e carro passando, mesmo com o sinal funcionando, tá? O trem, ele demora a chegar até aqui, ele ainda está, ó, começou a buzinar o trem, consegue ouvir aí? Agora todo mundo respeitando aqui a passagem de nível, é legal que a gente mostra ao vivo o trem como vindo, é que funciona. O trem tá vindo ali, o Roger botou viaduto, ó, não é somente a solução. Os condutores precisam de educação no trânsito e cuidado. Agora sim, trem passando. Então você viu, sinal estava desligado, Branca Andrade falou. Ele voltou a fazer o sinal sonoro, piscou ali. A identidade visual para as pessoas é pare, olhe, escute. E a plaquinha vermelha na sua linha está escrito ali. Na sua tela está o quê? Pare. Então, Branca, as pessoas têm de parar. As pessoas têm de parar e prestar atenção. Na dúvida, Caio. Não, nem na dúvida, Branquinha. Tem que Exatamente. parar, porque a gente não sabe. Não sabe se vem tempo, é um meteoro, gente. Exatamente. Exatamente, na dúvida, para. O cuidado, né, o excesso de cuidado nunca é demais, porque conforme a gente mostrou aqui ao vivo, o trem demora ainda um pouco para chegar, a buzina do trem demora um pouquinho para ser escutada, então para, espera, 5 minutos às vezes de esperando, não custa nada para você ter certeza de pisar no acelerador e prosseguir pela passagem de nível ou não. A situação aqui foi normalizada, Caio, por volta das 10 horas da manhã, quando primeiramente o trem foi removido, depois, 15 minutos depois, o ônibus foi retirado, a extensão Paracambi já voltou a funcionar, então tá tudo certinho, trem funcionando, trem passando, agora é só todo mundo respeitar a sinalização, porque bem sinalizado está, a sinaleira está funcionando. Agora, é moderno? Não, não é moderno. É antiquado? É antiquado. Poderia ser um viaduto? Poderia. Então fica aí o apelo para a população de Japeri. Eu acho, Branca, que é um descaso das autoridades. Chegar no ano de 2023 e não ter um viaduto ali. Porque o que esse povo ganha de dinheiro, seja a prefeitura e seja a Supervia, aí o Gabriel botou, moro no Caju e esse trem também passa aqui. Nunca teve acidente. Nesse caso, vejo mais imprudência do ônibus. A opinião do Gabriel. Mas, claro, ele está vendo ali aquela questão da imagem que está ali. O que me levava também a acreditar que a imprudência era só do motorista. Vai ter que ser levado em consideração a opinião das pessoas, as testemunhas das pessoas que também afirmavam que ali esse sinal ficava tocando sem nenhum veículo passar.